Boa tarde, pessoal. Hoje, pontualmente, aí 4h45, sem atrasos, né? Você se lembra sufoco que foi no dia de ontem ali, estava tudo certo ali, o Roberto ia fazer o programa de ontem, mas aí problemas de acesso, não deu para ele fazer, eu entrei atrasado, bom, mas enfim. Hoje estamos aqui no horário, 16h45, começando mais um chat de fechamento. O André, ele está bastante enrolado nessa semana, acredito que semana que vem ele já está de volta aí com vocês, né? E eu vou fazer mais uma vez esse programa de hoje. Queria saber inicialmente como é que está o retorno para vocês, né? Estou vendo que já tem bastante gente na sala, 41 presentes até agora, mas não estou vendo. Opa, beleza, aqui o pessoal agora está se apresentando. Olá, My Money, fã, boa tarde. Lívia, boa tarde, beleza aí, pessoal. Quando a gente fala, ninguém escreve nada, fala, ué, será que eu estou falando com as paredes ali? Não, o pessoal está bem presente, quietinho, né? Também está um pouquinho frio, dia assim super movimentado, né, pessoal, com volume altíssimo ali. Nossa, fazia tempo que a gente não tinha um dia tão agitado desse jeito, né? Estou brincando um pouquinho porque na realidade aí o pregão de hoje aí bastante fraco, volume aí bem pequeno, aí os investidores assim sem grandes novidades, aí acabamos aqui cedendo um pouquinho. Aliás, em termos assim de novidade, para tentar justificar um pouco aqui a queda aqui do nosso mercado, né? O que eu vi de manhã? Não sei se isso daí foi suficiente aqui para essa queda de hoje, mas o único dado que eu vi relacionado ao mercado, que já tem algum tempo que ele está movido a pesquisas eleitorais, eu vi logo cedinho pela manhã uma pesquisa que fizeram lá no Maranhão. Nessa pesquisa mostrava ali vitória da Dilma com 56% dos votos, mas Norte e Nordeste a gente já sabe que tem uma concentração maior ali, no caso, mais favorável ali para a parte lá da reeleição da nossa presidente. Não sei se isso aí foi suficiente para esse desempenho do mercado, né? Foi o único dado que eu vi relacionado a pesquisas no dia de hoje. Se mexeu ou não, bom, o resultado é que a gente está com volume bastante pequeno. Aquela tímida tentativa de ontem que a gente deixou aqui não se confirmou, voltamos a ceder. Hoje, já testando aqui o suporte de 53 mil, e eu particularmente, onde que eu tenho uma expectativa maior da gente tentar um fundo aqui para voltar a subir? Aqui por volta dos 52 mil pontos. Por que 52 mil pontos? Além de nós termos suporte dessa região, tem aquela minha média móvel de 200 períodos, que é uma média que eu considero bastante, né? Para mim é um divisor de longo prazo. Então, essa região dos 52 mil, né? Caso essa correção se estenda, para mim é uma região mais favorável aí para formação de um fundo e voltar a subir. De qualquer forma, aí, por enquanto, estamos ainda acima dos 53 mil. Semana que vem é uma outra semana, né? Vamos ver se a gente para por aqui ou vamos dar sequência aqui à correção. Entradas de hoje, o que a gente teve aí de novidades? Apenas ali na minha carteira direcional, né? Eu passei novamente aí a compra com a Anhanguera Educacional, que eu tinha comentado no dia de hoje, mas por problemas também no HB, ela acabou não entrando. Então, hoje de manhã ela estava naquele ponto ali que a gente tinha programado aí a nossa compra, né, 18h15, está mais ou menos no mesmo ponto. Então, eu só corroborei essa entrada de hoje, já tinha entrado na carteira no dia de ontem, né, e o objetivo da Anhanguera, alvo R$ 21, o stop em R$ 16,94. Essa é uma entrada na compra. É claro que você entrar comprando com o mercado caindo, realmente a gente não fica numa situação muito confortável. Mas também ela não tem um grande peso no índice Bovespa, né? E eu estou me apegando também, além de indicadores mais favoráveis, à tendência de alta, né? Isso daqui é o topo histórico dela, e ela está firme em tendência de alta procurando novas máximas. Então, acho que ainda vale a pena uma aposta na compra com ela. Então, acionou essa compra, entrou hoje. Uma outra venda que eu já estava de olho também, que foi acionada hoje, com a Braskem, está perdendo hoje um importante suporte de semanal. Colocar ela aqui no gráfico. Já tinha programado a minha entrada aqui a partir de 14,20, abaixo desse suporte 14,26. Está praticamente no ponto de entrada, nesse momento 14,18. E o objetivo que eu tenho para a Braskem é esse suporte aqui seguinte, né, de 12,72. E eu estou com o stop aqui no meio do caminho, aqui em R$ 15, em função da relação risco-ganho. Como eu já comentei com vocês, para eu viabilizar uma entrada, eu trabalho com risco-ganho de pelo menos 2:1. É claro que eu procuro 3:1, se tiver um risco-ganho
maior, melhor ainda, né? Mas pelo menos 2 para 1. Eu traço os meus objetivos graficamente e aí eu vou medir a relação, né? Como é que ela ficou. Se der igual ou maior a 2 para 1, ou até próximo de 2 para 1, já passei calls também com relação 1.9, que é praticamente 2 para 1, né? Bem perto de 2 para 1, eu já viabilizo a entrada. E uma outra que ainda não entrou, quer dizer, não entrou porque o valor que ela bateu foi muito rápido, né? Nem deu tempo de eu passar a venda. Se alguém entrou, manter os parâmetros ali que estavam no call de hoje e no fique de olho. Eu ainda não entrei, no caso é a Natura, também seria uma operação na venda, né? E a minha entrada está programada a partir de 37,71. Pregão ainda não terminou, está quase no finalzinho, se ela ainda bater novamente nos 37,71 ainda hoje, eu ainda entro hoje. Se não, a partir de segunda-feira, muito provavelmente esse de olho vai continuar lá nos de olho da carteira direcional e do call, né, como uma possível venda também com a Natura. E a Natura, esse ponto aqui ele é bastante importante, por quê? Tanto no diário, onde a gente tem essa figura de reversão aqui para baixo, né, quase aqui um topo triplo, não dá nem para chamar muito bem de topo, porque esses níveis aqui de resistência estão meio desalinhados. Mas se eu pegar em termos de toques, né, um topo, segundo topo, terceiro topo. Então, topo triplo, quer dizer, uma figura bastante forte de reversão para baixa. Olhando aqui pelo gráfico semanal, vamos tirar aqui um pouquinho os suportes e resistências. Quer dizer, é um ponto bastante importante, então, ou seja, a Natura, se ela perder esse suporte de semanal, realmente a situação para ela aí, ela deve ficar bastante feia. A minha entrada está programada, como eu falei para vocês, em 32,71, né? Hoje ela já veio até abaixo desse ponto, mas foi num lampejo aí muito rápido, ela chegou em 32,63 e já se recuperou rapidamente. Enquanto eu estava vendo outros ativos ali, fazendo algumas análises, ela foi e voltou. Aí eu anotei ela novamente, estava fazendo uma marcação mais de perto, né? Então continuo de olho nela aí. Se voltar aos 37,71, a entrada pode se efetivar ainda hoje, se não, continua valendo a partir de segunda-feira nesse ponto e buscando aí o suporte principal de 33,38, eu arredondei para 33,40. E o stop também eu estou pegando aqui no meio do caminho, em 40,47, pouquinho acima dessa resistência. Então fiquem de olho nela aí, vamos ver como é que ela vai se comportar até o final do pregão, praticamente já está acabando, acho que dificilmente aí, vamos ver se ela vai ou não dar entrada hoje, mas é ainda uma possibilidade que eu estou vendo na venda. Na realidade, pessoal, vocês estão percebendo que eu estou procurando ativos assim com mais propriedades, indicadores ali, com mais potencial para que aquela operação possa se desenvolver com maior facilidade. Estou procurando sair dos enroscos, ativos aí às vezes não com uma tendência tão clara, né? E também, na medida do possível, por enquanto eu não quero ficar muito correlacionado com o índice, porque como ele está muito volátil, assim, sem uma direção mais clara, pelo menos agora no curtíssimo prazo, eu estou me concentrando mais nesses ativos aí mais redondos aí, que a gente tem aí uma possibilidade de um desenvolvimento melhor. Vamos agora pegar as perguntas de vocês. Vamos ver aqui. Primeiro ativo aqui para analisar. O Rubem está perguntando. Boa tarde, estou comprado em CSNA3 para swing. Você pode analisar, por favor? Bom, com relação à notícia de CSN que eu vi hoje, ela anunciou mais uma recompra de ações, né? Até teve uma notícia que eu coloquei no fórum durante o pregão, né? Falei, será que realmente ela vai fazer essa recompra de ações ou é mais um blefe? Porque ela já anunciou algumas vezes aí e essas recompras não se efetivaram. Mercado, pelo jeito, não tomou muito conhecimento aí dessa notícia, né? Porque eu estou vendo se foi repercutir no ativo, está repercutindo no caso de forma negativa, ou seja, o mercado encarou isso daí como mais um blefe, né? De uma recompra que pode não acontecer. Bom, para a CSN, a gente tem aqui essa resistência bastante importante de 9,60, depois de 3 tentativas sem conseguir romper, hoje está formando aqui topo, né, na CSN, no caso o Rubem está comprado nela, acima dos 9,60, o alvo seria nos 10,25, só que ela não rompeu e está voltando. Como eu sempre tinha passado para a CSN, manter o stop em 9,17 abaixo desse suporte.
Então, no caso, se tiver comprado, não tem muito o que fazer, deixar o stop aqui em 9,17 e torcer para ela reagir. De fora, quem tiver de fora, se romper os 9,60, vale uma compra, um tiro curto, com objetivo nessa resistência aqui de 10,25. Por enquanto, não tem o que fazer com ela, comprado, no caso, manter o stop abaixo desse suporte. Esta foi a CSN. Eu estou vendo aqui, realmente, muita gente dormiu, né, com esse pregão nosso aí super movimentado aqui, realmente, em vários momentos aí deu sono mesmo. Rodrigo Simão, comprado 864 em Suzano. Vamos dar uma olhadinha na Suzano. Bom, a Suzano, ela fez uma tentativa de fundo no pregão de ontem, né, tentando ainda se segurar nessa LTA, só que está anulando no dia de hoje e já voltando a buscar esse suporte principal de 8,26. Eu estou recomendando aí manter o stop aqui em 8,25, né, por quê? A perda desse suporte implica também, né, na perda da tendência de alta, por quê? Porque ela formaria também um fundo descendente. Então não tem muito o que fazer com Suzano, ela está retomando aqui o viés negativo, uma pena, né, mas se perder os 8,26, a sugestão que eu passo mesmo é estopar e paciência aí, partir para outra, ou mesmo voltar a olhar a Suzano aí, mas num outro momento, quando ela tiver uma configuração melhor, aí uma possibilidade de retomar a tendência de alta. Por enquanto aqui ela está com forte luz amarela acesa aí na compra, né, e com risco de perder a tendência de alta caso ela perca esse suporte aqui na região de 8,26 ou 8,20, né, aproximadamente aí, realmente a coisa pode ficar bastante complicada para ela. Logo na sequência aqui, Sinistro, boa tarde. O James agora está perguntando, vale uma venda em Uzi? Bom, Uzi Minas foi até um ativo que eu fiquei bastante de olho nela, né? Gostaria de ter entrado nessa venda. Eu só não coloquei a Uzi Minas no meu de olho. Por quê? Estaria já praticamente no gain. Porque o objetivo curto que eu tinha para a Uzi Minas era esse suporte aqui de 7,50. Só que a gente tem que pensar sempre no stop. E o meu stop, no caso, ele ficaria, se eu fosse entrar nessa operação de venda, acima dessa resistência aqui no meio do caminho, acima de 8,11. O stop é em torno de 8,12. E aí eu não chego naquela minha relação que eu gosto de trabalhar mínima de 2 para 1. Foi apenas o único motivo pelo qual eu não sugeri, quer dizer, eu não coloquei esse ativo aqui na venda, né, um de olho nela, abaixo de 7,85. Mas eu comentei a possibilidade de ter comentado todos os dias aí, que se perdesse esse suporte aqui, ela retomaria a tendência de baixa, e realmente é o que aconteceu no dia de hoje, já retomou a tendência de baixa maior aqui, está mirando nesse suporte de 7,50, né? Por enquanto, pelo menos olhando aqui a movimentação atual, a inclinação que tem essa linha de tendência de baixa, não me parece avançar muito mais na queda além desse ponto. É claro que ela pode precipitar mais forte, né? Mas um alvo de curtíssimo prazo, eu pensaria mesmo nesse suporte de 7,50. Agora, é claro, se ela perder o 7,50, aonde que ela vai parar? Tem suporte principal de 6,50. Então, talvez com algum zigue-zague no meio do caminho, um alvo mais para o médio prazo, nesse suporte de 6,50, abaixo de 7,50. A situação está ficando bastante complicada para ela, né? E quem entrou na venda aí, parabéns, aí acredito que já dá para até conforme o ponto aí, você entrou logo abaixo aí do 7,85, talvez já dê até para utilizar aquela regra dos 3%, pegar o preço de fechamento de hoje, multiplicar por 1,03 e já traz o stop para o lucro, que vier daqui para frente aí é lucro. Eu acabei não entrando nessa ação por conta do risco-ganho. Um outro ativo que eu estava observando também, e está na mesma pergunta, que provavelmente vai estar naqueles meus destaques que eu coloco todos os dias no call, é a MMX, que depois de praticamente andar de lado com leve viés de queda, né, ela chegou nesse suporte 2,32 e no dia de hoje está perdendo esse suporte com bastante força. E esse suporte 2,32 ele era o quê? Ele era o atual fundo histórico da MMX, ou seja, ela está retomando a tendência de baixa de longo prazo, né, não é nem curto nem médio, quer dizer, a tendência de baixa de longo prazo, não tem mais nenhum suporte no caminho, quer dizer,
ela está com caminho livre para descer a ladeira. Infelizmente aqui está se complicando bastante, retomando a tendência de baixa de longo prazo, né? E não tem o que fazer com ela, quer dizer, a operação com ela seria, no caso, na venda, graficamente, um stop aqui acima de 2,53, né? E alvos ali, talvez pegar essa altura dessa figura de queda, jogar aqui para baixo, a gente deve chegar a alguma coisa aí entre R$ 2,00 e R$ 1,50, seria uma expectativa inicial aí de precipitação para MMX. Na mesma pergunta ainda, então, Usiminas, MMX e Gerdau. Gerdau hoje, ela estava testando também um suporte bastante importante e, aliás, perdeu esse suporte, né? Até me perguntaram no fórum mais cedo, né? Abaixo desses 13,25 já vale uma entrada na venda com ela, né? Onde a gente tem já uma série de toques e o objetivo de queda aqui por volta aqui de 11,50. Abaixo de 12,85 é uma nova entrada na venda e o stop para essa venda aqui estaria acima de 14,15, 14,16. Aí tem que ver a relação risco-ganho como é que fica, né? Para o meu perfil, isso não quer dizer que todos devam seguir esse perfil. É que, para mim, eu monto todas as minhas estratégias, né? Eu só entro numa operação com risco-ganho de pelo menos 2:1. Agora, tem muita gente que acima de 1:1 já está valendo, né, tendo a configuração gráfica favorável, então isso aqui é uma coisa pessoal de cada um. Eu gosto de entrar sempre de 2:1 para cima, mas graficamente aqui ela está em situação de venda, já deu venda hoje abaixo de 13,25 e pode dar uma nova entrada abaixo de 12,85, o objetivo por volta de 11,50, o stop por enquanto o melhor stop, acima de 14,15, 14,16. O que mais que nós temos aqui? Vamos seguir aqui as perguntas. A Anguera foi a primeira que eu comentei, né, logo quando eu fiz aqui o overview, a partir de 8,15 já está valendo a entrada. Usiminas já foi. Marfrig, ela está nos meus destaques, vai estar no call de segunda-feira, destaques positivos de alta. Logo de manhã, a pessoa estava perguntando, eu postei antes de abrir o pregão, ou foi logo no início do pregão, teve uma notícia bastante positiva para ela, uma recomendação, uma elevação de recomendação pelo BTG Pactual, subindo o preço-alvo dela de R$ 5,00 para R$ 7,00. Isso daí repercutiu nela muito forte, né? Tá tendo essa belíssima alta no dia de hoje, partindo para essa resistência do 6,19, e se romper o 6,19, ela retoma a tendência de alta, dá uma nova compra aqui nesse ponto, né? Expectativa de alvo, pegar esse movimento anterior e jogar para cima, a gente vai chegar alguma coisa aí acima dos R$ 7,00. O stop, por enquanto, para ela, gráfico 5,45, abaixo desse suporte de 5,46. Quem pegou ela mais embaixo, já tiver com lucro 3% ou mais, também, se quiser, pode utilizar aquela regra dos 3%, pegar o preço de fechamento de hoje e dividir por 1,03 para ajustar o stop. Mas realmente está muito bonita ali, e essa notícia, essa elevação de recomendação aí do BTG, realmente está impactando nela de forma bem positiva, né, com essa belíssima alta no dia de hoje. Bom, a NASA aqui, ou o NASA, não sei, tá fazendo um comentário aqui que Marfrig está no topo no semanal, mas parece que vai subir no diário. Bom, tá bom, eu olhei aqui pelo diário. Vamos dar uma olhadinha também, estender um pouquinho a respeito do gráfico semanal. O que a gente tem aqui no gráfico semanal? Bom, ela já rompeu essa linha de tendência de baixa, que é o mais importante, né? O 6,19 também reflete no semanal, e no semanal também, o que dá para perceber? Ela está contra-atacando uma sinalização de topo da semana passada, uma reação bem positiva nessa semana, ou seja, esse candle dessa semana está contra-atacando esse da semana passada e querendo também mandar para cima, né? Então a situação pelo semanal também está favorável aí para que ela continue a subir. Dando sequência, o que mais que nós temos agora? Camila está perguntando, boa tarde, Camila, novamente suas perguntas em negrito, né? Vamos ver, daqui a pouco o pessoal fala nisso daqui, daqui a pouco está todo mundo colocando em negrito para destacar mais as suas perguntas, mas eu estou procurando seguir a ordem natural. Então vamos dar uma olhadinha na Sabesp. Sabesp 3.
Bom, a Sabesp está fazendo um pouquinho de correção lateral, né? Particularmente, onde que eu gostaria de um fundo para a Sabesp. Traçando aqui uma rápida linha de tendência de alta, eu acharia mais interessante um fundo mais próximo dos R$ 23, onde nós temos aqui esse suporte e também a linha de tendência de alta. Mas isso não quer dizer que ela vai corrigir até lá. Se formar um fundo nessa região e voltar a subir, vale compra? Sim, vale compra. Não corrigiu da forma como a gente gostaria, né? Mas se ela voltar a apontar para cima, pode valer uma compra. Nesse momento, ela passa por um pouquinho de correção, está tentando se segurar nesse suporte aqui de 23,59, mas como eu comentei, né, o suporte mais importante para mim está na faixa aqui dos R$ 23, mais perto aqui dessa linha de tendência de alta, onde poderia gerar uma compra mais consistente. No caso, se você tiver comprada, o stop é mais curto, abaixo desse suporte 23,59, 23,57, 55 aproximadamente, poderia deixar um stop. Por enquanto, quem estiver de fora, continuar observando aí, assim que tiver uma sinalização mais clara de fundo, pode valer uma entrada na compra. Esta foi a Sabesp, agora localiza a pergunta do Anderson. Bom, localiza, passando por um pouquinho de correção também, né? Eu tenho um suporte importante aqui por volta de 35,50. Seria aqui um suporte mais interessante para tentar um fundo e voltar a subir. Por que eu estou pensando também nesses 35,50? Embora eu não tracei, mas visualmente, quer dizer, mentalmente aqui eu já tracei essa linha de tendência de alta, né, onde por volta aqui dos 35,50 a gente tem uma condição mais interessante aí para tentar um fundo e voltar a subir. Por enquanto, segue corrigindo, não dá para pensar em compra nela por enquanto, né? No caso, se você tiver comprado, Anderson, graficamente o stop também estaria abaixo desse suporte aqui de 35,50 e de fora aqui, assim que ela deixar uma possibilidade de fundo, aí pode valer a pena aqui uma entrada na compra, né? Aqui eu estou tirando essa setinha aí porque provavelmente algum estudo antigo que eu fiz que não se confirmou. Porém, esse Fibonacci aqui, ele estaria valendo, pegando esse fundo dos 34,24 até 38,20, projetaria um novo alvo na compra. Se ela formar um fundo por aqui, por volta de 40,65. Então, continuar observando o ativo, né? Se deixar um fundo aqui nessa região, pode valer uma entrada na compra, a princípio com objetivo em 40,65. E caso você esteja comprado, o stop mais curto que eu vejo abaixo desse suporte mesmo. Essa foi localiza. Suzano, o Sinistro está perguntando, na perda dos 8,26, valeria estopar e dobrar a mão para venda simultaneamente? Vamos voltar lá na sua... Estopar com certeza sim, Suzano. Desculpe, Sinistro. Agora, vamos ver se fazer aqui uma inversão de posição. Olha, no caso, start para venda, para pegar um pouquinho mais de força nesse sinal, eu deixaria abaixo de 8,20, quer dizer, colocaria aqui um start a partir de 8,19, 17, alguma coisa nesse ponto, né? Já mirando aqui nesse suporte por volta de 7,50. Seria um alvo direcional que eu teria para Suzano. Esse stop principal acima de 8,89, graficamente ele vai matar a operação aí, porque pelo menos para o meu perfil aí vai ficar um risco-ganho muito grande. Mas de repente um stop intermediário aqui nessa região, por volta aí de 8,60, pode dar um stop aqui com risco-ganho mais interessante, né? Precisaria depois dar uma olhadinha nos 60 minutos, se a gente realmente tem uma região importante aqui por volta de 8,60 para posicionar o stop, né? Mas nesse ponto, pensando no 7,50, pode ser interessante sim uma venda, né? E no caso, eu não colocaria exatamente embaixo dos 8,26. Deixaria um pouquinho abaixo dos 8,20 para realmente ganhar um pouquinho mais de consistência no sinal. Porque o que pode acontecer? Ela vir levemente abaixo dos 8,26, chegar nos 8,20 e dar bate e volta, né? Então, vamos ver se realmente ela perde aqui esses dois suportes simultâneos, aí sim entrar com uma operação de venda a partir desse ponto. Essa foi a Suzano, agora Porto Seguro, mais uma pergunta aqui do Anderson. Bom, Porto Seguro, ela está fazendo de tudo aqui para não desandar de vez, né, porque abaixo dos 30,88 ela perde
a tendência de alta de médio prazo, né? Aqui a gente já tem quase um topo descendente, isso aqui está praticamente aqui é um topo duplo, mas de qualquer forma, ela é uma figura de reversão de alta para baixa, abaixo dos 30 e 88, está fazendo de tudo para se segurar, né? Essa LTA que já perdeu, deixa eu até apagá-la, que isso aqui não tem mais validade, já perdeu essa linha de tendência de alta, está fazendo de tudo para segurar e fazer alguma reação. Vale compra por conta desse candle? Eu não compraria, isso daqui é muito fraco, né? É tipo, como se fosse ela está, uma pessoa que está se afogando, né? E está querendo se agarrar em qualquer coisa para não ir lá para o fundo. Então é mais ou menos o que está acontecendo com o Porto Seguro. Está fazendo de tudo para não perder esse suporte, né? A única coisa que eu faria, se alguém tiver comprado nesse ativo, traz o estoque para baixo da mínima de hoje e fica na torcida aí para dar uma reagida aí, tentar monitorar algum eventual topo para minimizar talvez o prejuízo. Para compra, esse sinal aqui não é suficiente. E no caso aqui, olhando para o lado contrário, se perder aqui esses 30,88, pode dar uma bela entrada na venda, né? A princípio, pegar toda essa altura da figura e jogar para baixo. Quem sabe buscar lá os R$27. Só que com a média móvel de 200 períodos no meio do caminho, talvez essa venda não se desenvolva tão a contento. Mas, nesse momento, ela está mais para venda do que para compra. Bom, a Anhanguera, mais uma vez, eu comentei com ela no início do pregão, né? Ela está em situação de compra acima dos 18,05, eu reiterei a minha compra com a Anhanguera hoje, né? E eu coloquei a partir de 18,15. Um pouquinho antes aí do leilão, ela estava em 18,18, né? Bem perto do preço de entrada, então pode estar valendo a entrada. Deixa eu ver como a Anhanguera está sendo comentada bastante. Fechou em 18,20. Vale uma compra com ela? Está valendo aqui, ela está rompendo aqui, apesar de não muito forte, mas está rompendo aqui esse topo histórico dela, que era os 18,05, o objetivo R$21 e o stop em 16,94. Tem um operando com você aberto, se você quiser aproveitar, dá para entrar nesse preço aqui, né? Expectativa aí de voltar a subir e buscar aqui o alvo que eu projetei para ela, R$21. Agora o Roberto está perguntando sobre a CETIP. CETIP3, o que a gente tem para ela? Também está brigando aqui com essa... Isso aqui é um objetivo que já foi alcançado. Está brigando com essa resistência aqui por volta aí de 31,40. Deixa eu ver se isso daqui é o topo histórico dela, da CETIP. 31,48 exatamente o TH. Então, ou seja, ela está brigando aqui com... Peguei aqui no caso o gráfico mensal, quer dizer, período bastante longo. Está brigando com o topo histórico dela, né? Pelo mensal, ela teria um potencial gigantesco se romper esses 31,50, né? Para se desenvolver para cima. Mas mensal é coisa bem para longo prazo. Vamos dar uma olhada aqui no semanal. Isso daqui é um ponto bastante importante, né? É uma resistência difícil, né? Eu acho que o mais interessante no caso para esse tipo, se alguém tiver comprado, pelo menos o que eu faria? Eu acho mais prudente zerar aqui no TH e esperar ver se ela rompe esse ponto. No caso aqui ela fez até um falso rompimento aqui, onde ela deixou essa máxima em 31,85 e eu deixaria um start acima aqui dos 31,85, né, para tentar uma nova compra com ela. Então seria um ponto aqui para observar para tentar uma nova compra com ela. Eu acho que se já tiver no lucro aqui nesse ponto que ela está, por ser uma resistência bastante importante, e na situação de mercado que a gente está vivendo aqui, o Ibov também querendo puxar para baixo, pode ser interessante talvez zerar nesse ponto e tentar uma recompra, mesmo que perca um pedacinho da compra, logo quando ela romper os 31,85. Aí tem que avaliar aí para verificar o próximo tiro curto para ela. O stop já dá para a gente dizer, ele ficaria aqui um pouquinho abaixo dos 30,50. De forma direcional, se eu pegar esse movimento para cá e trazer aqui para o lado direito, talvez 35, 36 reais seria um direcional em termos de objetivo aí para CETIP. Mas ela está bastante interessante, com as bandas de Bollinger aqui fechadas, sugerindo aqui movimento. Em termos de indicadores, OBV para cima, legal. O IFR já corrigiu. Aqui, um ponto talvez para... Apesar que eu estou olhando aqui por baixo, aqui, bom, não é tão relevante aqui esse ponto aqui.
No caso de tendência de alta, a gente observaria melhor se estaria formando alguma divergência de topo. Estocástico nada, MACD aqui exatamente em cima do muro, não diz nada. Agora, DMADX corrobora a compra, o momento está perdendo um pouquinho de força, talvez sentindo, respeitando mesmo esse ponto, né? Então, ou seja, melhor coisa mesmo, por enquanto, ficar de fora, esperar romper aqui os 31,85 e ver aí entrar mais para frente. Pelo menos seria o que eu faria com a CETIP. Vamos lá, o Ailton está perguntando agora sobre o Banco do Brasil, uma nova entrada em 24,97, se foi uma boa. Então, aparentemente, ele já está posicionado no Banco do Brasil. Olha, o Banco do Brasil ainda não conseguiu confirmar fundo, né, segue nessa tentativa de fundo, ainda não tem um fundo claro, mas de qualquer forma já está se recuperando um pouquinho aqui no intraday. Essa tentativa de fundo permanece, né? Por enquanto, eu manteria, no caso, se você já estiver comprado, abaixo desse suporte 24,71 ou abaixo de 24,25, até definir melhor aqui essa região aqui de fundo, né? E ver se realmente retoma a tendência de alta. Por enquanto, quem está de fora ainda não indico uma compra aqui, estou vendo que estou com 2 Fibonacci aqui, não indico uma compra por enquanto com o Banco do Brasil. Agora, se realmente esse fundo se confirmar nessa região aqui, onde ele está tentando por volta dos R$25, eu já consigo projetar um objetivo de alta em torno de 29,50. Só que eu consideraria isso daqui como alvo 1 e alvo 2. Isso daqui 29,50, alvo 2 e alvo 1 nessa resistência principal que eu imagino, deixa eu dar uma olhadinha se é o topo histórico do Banco do Brasil, exatamente. Alvo 1 no topo histórico em 28,33 e alvo 2 em 29,50. Comprado, no caso, stop por enquanto abaixo de 24,70 ou de 24,25 até definir melhor essa região. E quem está de fora, né, vamos continuar monitorando aqui o Banco do Brasil, se deixar uma boa sinalização de fundo por aqui, aí a gente pode tentar uma compra com ele. Pessoal, deixa eu fazer aqui um rápido intervalinho aqui de 1 minuto aqui. Eu vou fazer o quê? Fazer aquele famoso copy-paste que eu fiz também no pregão de ontem, só para não atrapalhar aqui o meu próximo call aí de segunda-feira, né? Onde eu tenho alguns estudos que eu preciso pegar exatamente aqui os valores de fechamento. Então, eu já vou... Deu uma travada aqui no meu Excel. Para variar aqui, Excel não está respondendo. Vamos lá. Então, só fazer isso daqui rapidamente, que aí a gente fica até de forma mais tranquila. Eu gosto normalmente de atender a todas as perguntas de vocês, né? Então, deixa eu só fazer esse copiar e colar, pegar os valores de fechamento para que eu não me atrapalhe depois, senão eu vou perder aqui um tempo violento aqui. Enquanto vocês estão vendo aqui a minha imagem, aqui eu estou fazendo aqui essa rápida anotação aqui dos valores, né? E aí eu já retomo com vocês aí as perguntas. Só um segundinho, não precisa se preocupar, são 5h18, mas eu vou tentar aí responder todas as perguntas de vocês, como eu sempre faço, né? Estou terminando aqui, pessoal, deixa eu só mais um pouquinho. Do qual já foi, agora só os valores aqui da minha carteira direcional. Ó, pessoal, só para efeito informativo, a Natura está entrando hoje, tá? Naquele ponto que eu comentei, realmente ela bateu de novo naquele ponto. Então, no call de segunda-feira, já passo para vocês aqui de antemão, a Natura, ela está entrando, né? Ela fechou em 37,70, então ela já vai estar aqui na minha carteira direcional, que eu comentei ao longo do pregão, estava de olho nela, não sei exatamente em que momento aí que voltou nesse ponto, mas de qualquer forma a venda já está valendo para ela. E no caso, a partir de segunda-feira, só um segundo aqui, para terminar aqui, eu já volto com os ativos. Pronto. Muito bem.
Vamos lá retomar aqui, deixa eu ver aqui se voltou aqui a parte aqui dos ativos. Beleza. Então, eu estava comentando com vocês no início do pregão, né, um outro de olho que não tinha se efetivado, era a Natura que eu estava de olho, poderia ainda ser passível de entrar no pregão de hoje. Então, voltando ao gráfico da Natura, 37,70 foi o fechamento dela. Então, ela está entrando na carteira direcional de hoje, não dá mais para colocar no HB, né, isso aqui o tempo já estourou, mas está valendo a entrada na venda, e esse de olho aí, para quem eventualmente não conseguiu pegar a Natura no dia de hoje, a partir de segunda-feira também continua valendo com os mesmos pontos. Alvo em 33,40 e o stop em 40,47. Então, na atualização de segunda-feira, já vai, ou que eu vou colocar daqui a pouco também no fórum e na página da carteira, já vai constar a entrada em Natura no dia de hoje. Bom, vamos retomar aqui as perguntas. Suzano já foi, Porto Seguro, Anhanguera, CETIP, estou me localizando aqui. O Edu está perguntando sobre Eletrobras, ELET 3. Eletrobras aqui. Bom, ela literalmente está na beira do precipício. Ela perdeu esse suporte aqui de 6,50 e logo abaixo tem um outro aqui testado hoje em 6,32. Ela está numa situação bastante difícil. Caso perca aqui esse suporte principalmente, né, aí ela pode se complicar bastante, já tem uma grande figura de reversão aqui para baixo, pegando aqui essa altura da figura, ou do 7,90 ou a partir do 7,50, jogar para baixo, a gente vai chegar aqui a alguma coisa aí, quem sabe, por volta aí de 5,50 ou nesse suporte de 5,20, ou seja, ela pode se complicar bastante. Sem chance de compra com ela por enquanto, quem tiver comprado no ativo, pelo amor de Deus, stop aqui em 6,31, pelo menos, não dá para brincar com ela, porque ela tem uma grande figura de reversão para baixo e ela pode ficar bastante feia. Eletrobras, o que mais que nós temos aqui? Vamos lá. O Ailton, professor, fazer uma nova entrada em Banco do Brasil 24,97 foi... Bom, sim, já respondi dessa pergunta. Fábio perguntando sobre hipermarcas, que ele acabou de comprar a hipermarcas. Bom, isso daqui é uma compra até do André, que ela está em aberto, né, está valendo, vamos ver como é que ela ficou no dia de hoje, né? Ela ainda está um pouquinho enroscada com essas duas resistências, 19,12 e 19,30. Ela deve começar a se desenvolver de forma mais forte, né, assim que ela romper os 19,30. Mas, de qualquer forma, né, ela está tentando aqui retomar a tendência de alta, está bem configurada aí para isso. O stop gráfico para ela, não me lembro agora exatamente no call do André onde que ele está, mas o stop gráfico abaixo de 18,51. E um objetivo aqui de curto prazo, eu pensaria nessa resistência principal de 20,20. Mas ela tem potencial para se desenvolver mais. Mas para um tiro curto, alvo aqui por enquanto por volta de 20,20. E o stop, né, no caso, se ele já comprou, deixar um stop aqui graficamente abaixo de 18,51, 18,49 seria um stop colocados num bom ponto graficamente, abaixo desse último fundo. Continuando, vamos lá. A Estácio, vamos ver se a Estácio começou a se desenrolar no dia de hoje. Ele está perguntando aqui se já não está na hora de sair. Olha, eu não posso sair da Estácio, por quê? Porque eu tenho, tem algumas regras que eu estabeleço aqui na minha carteira, na stop gain, stop loss, não posso sair por sair. Agora, se eventualmente, se você estiver precisando da grana da Estácio, nesse momento aqui ela está praticamente no 0 a 0, para alocar esse capital num outro ativo que tem uma possibilidade melhor de se desenvolver, nada contra aqui, pode sair da Estácio, por quê? Porque ela está andando aqui literalmente aqui de lado, né, sem movimento, e no mercado tempo é dinheiro, né, quer dizer, ativos que não se movimentam, é melhor a gente sair fora dele e pegar um outro aí com uma expectativa melhor de se movimentar. Eu, por enquanto, eu continuo posicionado nela, né, ela está andando de lado, quer dizer, não se decide nem para um lado nem para o outro, sigo com o objetivo em 33,80, meu stop ainda está abaixo desse fundo aqui de 26,35, stop em 26,33, né, agora, assim que ela romper essa congestão bem curta, dá para a gente trazer o stop daqui para baixo desses 28,72. Ontem, anteontem e ontem, ela cedeu, hoje já está reagindo bem no teste desse novo suporte, né, e tentando voltar para cima da resistência da congestão, mas ela realmente está bastante difícil, né? Eu não posso sair dela pelas regras ali que eu estou seguindo ali
da minha carteira, né? Mas eventualmente quem tiver com o capital empatado e dependendo eventualmente de uma eventual saída dela para entrar no outro ativo, eu acho válido, né, a saída dela para procurar algum outro com movimento, que realmente ela está com dificuldade aí para retomar a tendência de alta. Mas em termos de tendência está tranquilo, né? Só no curtíssimo prazo que ela realmente está um pouco travada. Estácio, o que mais? Próximo ativo agora da Camila, Embraer. O que a gente tem para Embraer? Bom, a Embraer segue descendo a ladeira, né? No curto prazo, ela já virou para baixa, que desde que ela perdeu o suporte de 20,09, está em tendência de baixa, porém, no médio prazo, ainda mantém a tendência de alta. Expectativa de fundo que eu teria para Embraer, por volta aqui dos R$19, onde a gente tem essa região de suporte, mais a média de 200, é uma expectativa para ela fazer uma tentativa mais forte de fundo para voltar a subir. Sem compras nela por enquanto, né? Próximo suporte 19,60 e vamos ver se ela consegue segurar nele. Por enquanto, por esse candle aqui, não sugere ainda parar de cair, né? Expectativa maior mesmo de estancar a queda por volta aí dos R$19, mais ou menos situação parecida com o que aconteceu com a Sul América, quando eu tinha uma expectativa de fundo por volta dos R$15, realmente foi o ponto que ela começou a se segurar mesmo. Então, por enquanto, a Embraer, nada a fazer com ela, ela está setada aqui na venda, essa venda já está adiantada, também não dá para entrar e iniciar uma operação de venda por enquanto com ela, então continuar acompanhando. Agora, o Ailton está perguntando, ele está comprado no caso em HRT. HRT P3. Bom, esse ativo aqui ele segue bastante forte, tem uma notícia aí sobre grupamento aí dessas ações, né? Então isso daí deve ocorrer em breve, isso daí está sendo repercutido de forma positiva aí pelo mercado. Eu sigo com o objetivo nela por volta aí de 1,25, que é onde nós temos aqui a minha média de 200, que é o divisor de longo prazo. Segue aqui em tendência de alta e o stop já dá para trazer aqui para baixo de 1,01, deixaria o stop em R$1. Agora é difícil a gente conseguir viabilizar uma entrada nesse nível de preço, né? Principalmente porque porcentualmente aí qualquer centavo para cima ou para baixo faz muita diferença. Mas graficamente ela está em situação de compra novamente para buscar aqui os 1,25 e o stop em R$1. Não quer dizer que ela vá parar aqui nessa região, mas é um ponto importante aí para ela fazer um teste aí mais decisivo, né? Vamos ver aí como é que ela se comporta. E de qualquer forma, já dá para pensar também, aqui tem um topo aqui em 1,37, né? Como objetivo maior, saindo um pouquinho fora da média de 200, né? Então, todo esse rally de alta expectativa, por enquanto, aqui, colocaria em torno de 1,37, né? Mas observando de perto essa região de 1,25. Então, no caso, ele está comprado, stop em R$1. Giancarlo, Cielo, Eco Rodovias. Bom, Estácio eu já comentei, então sobrou aqui Cielo e Eco Rodovias. Primeiro, começando aqui com a Cielo, o que a gente tem em situação de Cielo? Fazendo um pouquinho de correção lateral, um ativo que já subiu bastante, não tem mais resistências no caminho, fazendo aqui novas máximas, né? E novo ponto de entrada que eu veria para ela, ponto de compra, acima aqui do último topo de 46,67 pode gerar uma nova entrada na compra. Ela já começa a se afastar um pouco aqui dessa média de 200, né? Então ela pode indicar uma correção iminente em breve, mas por enquanto, por esses candles aqui, pelo menos do diário, nada que indique correção por enquanto. Se romper esse ponto, é uma nova entrada na compra, o stop por enquanto é intermediário abaixo dos 44,12. Em termos de alvo curto, de forma direcional, pensaria por enquanto aí por volta aí dos R$50, né? Enquanto ela estiver subindo, aí dá para a gente tentar ir traçando aí os alvos, né? E colocar aqui alvos assim, não muito distantes, por conta até que ela está um pouquinho esticada. A Eco Rodovias foi um ativo que eu comentei ontem, ela estava dentro de um canal de alta, porém no dia de hoje ela começou a abrir uma possibilidade de escorregar para fora do canal e virar para baixo. Vamos ver como é que ela se comportou, dei uma olhada
numa parte do dia, realmente a EcoRodovias parece que ela está, depois de um bom tempo aí subindo, aí, se comportando belíssimamente dentro desse canal de alta. Hoje ela já começa a testar e sentir esse canal querendo escorregar para baixo, pode talvez ser um momento aí interessante para pular fora dela, né? No caso os comprados aí, deixar um stop, quem sabe, abaixo da mínima de hoje. E olhando aqui para o lado direito aqui dos indicadores, eu estou vendo que a situação para ela começa a ficar um pouco desfavorável. Por quê? Já estou vendo aqui o IFR bem flexionado para baixo, o MACD já cruzando aqui na venda, momento que é o indicador que eu utilizo já começando a aparecer umas barrinhas aqui para baixo, então pode talvez tá chegando a hora e aí da gente sair de fora aqui desse ativo que ele performou de forma magnífica aqui desde dos 10,70 até aqui, se comportando dentro desse canal de alta, mas por conta desse escorregão, apesar de ter se recuperado bem aqui no intraday, mas já não me gera tanta confiança para pensar numa compra. Comprado no caso, stop abaixo da mínima de hoje, e pode ser interessante começar agora a olhar pelo menos no curto prazo aí para outros ativos. Essa foi a EcoRodovias. Natura, como eu comentei, esse início, então, entrou na carteira gráfica, né? Aliás, ela já era para ter entrado mais cedo, né? Que ela já tinha vindo abaixo desse ponto. Mas como eu acabei, estava envolvido aí com outras operações, acabei não passando, falei, mantenha o foco nela, então, prefeito da carteira, ela já está dentro, né? E fica também em aberto para segunda-feira aí, se ela se mantiver aí nesse patamar, a gente passa também operando com você na venda. MSM vale 5. Vamos lá aqui, espera um pouquinho. Vale 5. O que a gente tem para Vale? Está sentindo aqui essa resistência de 26,42 que ela não conseguiu passar no pregão de ontem, né? Deixando aqui uma possibilidade de topo, porém ainda se segurando na linha de tendência de baixo que ela rompeu ontem, agora como suporte. E logo abaixo tem um suporte mesmo em 25,93. Eu sugeriria, no caso, se você tiver comprado aqui no ativo, deixar um stop abaixo dos 25,93. E para quem está de fora da Vale, se perder esse suporte, ela gera uma expectativa maior de retomar aqui essa tendência de baixa em curso. Então aqui seria o que? Uma região de LK, o que é LK? Levantou, cortou, gerando uma possibilidade de venda, o objetivo talvez por volta aqui dos R$24, o objetivo curto nesse suporte 24,89 e depois, quem sabe, nos R$24. E o stop acima dessa resistência de 26,69, 26,71 aproximadamente. Então a Vale aqui com esse candle de hoje, né, ela pode voltar a se complicar novamente. E essa LTB, caso ela confirme topo, simplesmente o que a gente faz com a LTB? Traz ela para cá, quer dizer, muda um pouquinho a inclinação, mas o que vale são esses zigue-zagues descendentes, né? Então, no caso, ela poderia retomar a tendência de baixo. Então, ficar um pouquinho ligado com ela, comprado, quem tiver comprado no ativo, stop abaixo de 25,93. O que mais que nós temos aqui? Vamos lá aqui. Magno está perguntando sobre Gafisa. GFSA3. Gafisa. Quando eu achei que aquele calor que a gente estava passando na venda tinha ficado para trás, né? Ontem ela já deu uma reagida boa aqui no intra e hoje já confirma fundo querendo subir novamente. Bom, tem um call em aberto com um call do André com stop em 3,36. Se ela voltar a subir, não tem o que fazer, paciência, estopar. De qualquer forma, a Gafisa, ela está no curto prazo congestionada entre 3,15 e 3,40. Quem está de fora, nada a fazer nessa faixa. Acima de 3,40 compra, acreditando aqui na retomada da tendência de alta, e abaixo de 3,15 ela volta a dar venda. Nesse momento, com esse fechamento de hoje, ela sugere ganhar um viés positivo, né? E no caso vai dar mais um calor aí na nossa venda, né? Já passamos aí recentemente, então pode voltar a pressionar a venda mais uma vez. BVMF3. Bom,
segue enroscado aqui nesse suporte intradiário de 11,73, já ajustei o stop aqui um pouquinho mais para baixo, que é onde a gente está tendo um maior número de testes, né? Ela fechou exatamente em cima do muro, né? Foi para cima, foi para baixo, está deixando aqui esse spinning top, que é um candle de indefinição e de dúvida, e por ele se formar exatamente em cima desse suporte, gera ainda uma possibilidade de fundo para tentar reagir, quem sabe retomar a tendência de alta. Nada a fazer com ela por enquanto, quem tiver de fora, né? Comprado, manter o stop sugerido aí do call e voltando acima dos R$12, aí ela volta a animar novamente, pode gerar uma nova entrada na compra, né? Aí quem sabe já trazendo o stop para baixo da mínima de hoje. Então ela segue em stand-by, na expectativa aí de um fundo para tentar retomar a tendência de alta. Esta foi BVMF. E mais duas agora para a gente fechar, Ambev e BB Seguridade. Ambev 3. Bom, Ambev está querendo aqui retomar a tendência de baixa. Ontem ela deu até uma reagida, tentando fazer aqui deixando uma expectativa de fundo, mas de qualquer forma, ela está em tendência de baixa no médio prazo, e se vier abaixo desse nível aqui, 15,50, 15,40, ela retoma a tendência de baixa para buscar aqui o objetivo, R$15, onde a gente tem um suporte mais forte. Então ela está querendo retomar a tendência de baixa, pode dar mais venda, e o stop acima dessa primeira resistência aqui, 15,78, um stop em 15,79, seria aqui uma possível venda com ela, que eu estou vendo aqui para a Ambev, sem compras nela por enquanto. Ainda não atualizei aqui esse monte de suportes e resistência desse ativo, né? Ele está bem poluído, mas dá para a gente identificar os principais pontos. Então, situação de Ambev continua de venda. E para fechar, BB Seguridade, BB SE3. Bom, BBSE3 segue andando um pouquinho de lado, mas firme em tendência de alta. Tem um topo histórico aqui em 32,88. Se romper esse topo histórico, pode valer uma nova entrada na compra. As bandas de Bollinger estão querendo começar a se abrir, então, se fizer esse rompimento aqui, ela pode ganhar um potencial para começar a se desenvolver. Alvo curto, 36,30. E o stop abaixo aqui dos... Vamos ver uma olhada aqui. 31,02, stop em 30,99. Então, expectativa ainda positiva para BB Seguridade. Bom, como sempre, pessoal, eu sempre acabo estourando aqui um pouquinho o nosso tempo, mas eu gosto aí de procurar atender bem as solicitações de vocês, né? E não simplesmente dar uma passada muito rápida dos ativos. Eu gosto de detalhar um pouquinho mais, assim a gente aproveita também, né? Quando a gente indica esse ou aquele ponto, entrada, compra, objetivo, a ideia também é que vocês entendam também um pouquinho o porquê de tal objetivo, o porquê de tal stop, então eu procuro passar aí isso aí de forma um pouquinho mais detalhada. Claro que acaba consumindo um pouquinho mais de tempo, mas não tem problema, não. O importante é a gente deixar aqui esse chat, aqui, esses comentários aí bem redondos. A gente começa sempre com o nosso carro-chefe e procurando, na medida do possível, atender as solicitações de vocês. Agradeço a presença de todos aí mais uma vez. Bom fim de semana a todos. Não sei se segunda-feira você ou novamente para fazer esse programa, ou o André ou o Roberto, né? Mas de qualquer forma eu estou sempre à disposição. Sempre que precisar estou aí para fazer o programa aí com vocês, né? E valeu pela presença, pessoal. Até a próxima.